integrando a palavra, deixa-me mirar as horas aqui, integrando a palavra, nós outros vamos nos integrar em el final, em el cierre de los grupos de hogar, com como manter um coração aferrado à palavra de Deus. Essa é uma pergunta muito importante, é muito interessante. Vamos ver alguns tópicos, não? De como vamos poder ter esse coração aferrado à palavra de Deus. E, bueno, começamos com, pode seguir, pode passar, com integridade. Integridade. Temos que ter integridade. Ou seja, quando eu falo de integridade, não? Eu falo de que tu vida esteja integrada. Por exemplo, assim, o oposto de integrado é quando tienes tu vida segregada, separada. Ou seja, essa é minha parte emocional, essa é minha parte econômica, essa é minha parte sexual, essa é minha parte que eu me relaciono, mas não podemos viver assim. Nossa vida tem que estar integrada. Aqui sim? Não segregada, não separada, sino integrada. E a palavra integridade vem de aí, estar integrada. E vamos integrar nossa vida com quê? Não, com a palavra de Deus. Muitas vezes a maioria de nossas vidas não funciona porque não integramos a palavra de Deus em nossas vidas. Então, é necessário que a palavra de Deus possa ser vida em mim, que eu possa entender a palavra de Deus, dar cabida à palavra de Deus e que Ele entre em meu coração e produza frutos. Na semana passada hemos aprendido que Deus quer que nós podamos produzir frutos. Amém? Piensa com a garganta. Ou seja, necessitamos ter nossa vida completa com a palavra do Senhor. Aí o salmista nos puso um exemplo. Sempre me comove o desejo de conhecer tus ordenanças. O que quer dizer aqui Davi? Que o desejo de sua vida é ter a palavra de Deus dentro de ele, não? Mientras tu estás com tu família, a palavra de Deus está presente. Mientras tu estás na calle, a palavra de Deus está presente. Mientras tu estás nos negócios, a palavra de Deus está presente. Mientras estás no supermercado, a palavra de Deus está presente. Me comueve, ha dicho Davi, me comueve, não? O desejo que tinha Davi de ter a palavra de Deus dentro de ele. Bueno, vamos ver 6 passos para poder integrar a palavra de Deus em tua vida. Então, primeiro que vamos ver como me convertir em uma persona de Deus, um homem ou uma mulher, para que a palavra possa construir vida sobre mim. Vamos olhar. Construir minha vida sobre a palavra de Deus. Todo el que me oye essas palavras e las pone em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre la roca. Ou seja, que há outra opção. Se há de construir sobre a roca, é de lá de não construir sobre a roca. E de lá construir sobre as arenas ou sobre os terrenos movediços. O que vai passar? A la bancarrota. Não? Então, há essa opção. Mas o que Deus quer para nós outros é que podamos construir nossa vida sobre a roca. Não sobre a opinião. Porque a opinião cambia. Não? E, lamentavelmente, hoje em dia, com esse tema de opiniões, com esse tema de redes sociais, às vezes parece tonteria, mas muitas pessoas estão quitando suas vidas por a opinião de outros. Porque o que han dicho de mim, porque han escrito de mim, o que han colocado nas redes sociais de mim, como muitas pessoas não têm estabilidade emocional, vão por a opinião de outros e a la bancarrota. Então, fundamenta tu vida sobre a roca. Se tu todavia não tens tu vida fundamentada sobre a roca, pois diga, Senhor, hoje Deus, eu quero começar a fundamentar minha vida sobre a roca. Sabe por quê? Porque vai vir vendavales, fortes tormentas, vai vir huracanes, vai vir problemas, vai vir angústias. E o que passa com a casa que está construída sobre a roca? Não se vai cair, não se vai hundir, se vai manter firme. Então, esse é um conselho que a palavra de Deus te dá. Construa tu vida sobre a roca. Porque muita gente hoje tem sua vida destroçada. Porque é construir sua vida
em lugar movedizos, em lugares que não têm estabilidade. Que acham as pessoas quando vão edificar uma casa, uma construção? Primeiro miram o terreno, primeiro miram, não, como está a base, a estrutura, para colocar estacas, e depois vão construir as casas. Não vão construir sobre a arena, porque vai vir a lluvia e leva tudo, não? Ponga isso em tu coração. Tu tens que ter essa convicção. Eu necessito começar a construir minha vida sobre a roca. E quem é a roca? Quem é a roca? Cristo, Jesus. Que nome mais precioso. A mim me encanta dizer esse nome. Jesus. Porque Ele é nosso Salvador. Ele nos salva de nossas misérias, de nossas angústias. Amém? Vai venir. A todos nos vão venir os problemas, a todos. Não pense que tu eres o único que está passando por problemas, não. Todos passamos por problemas. De hecho, são necessários para fortalecer nossas vidas, não? Hermanos, a outra coisa é, bueno, agora déjame dar-te 4 fundamentos comuns sobre os quais não deves construir tu vida. Primeiro, a cultura popular. Nunca construa tu vida sobre a cultura popular. Nunca. Nunca. Teremos um versículo aí. Deja aí o versículo. Não seguirás a multitud para hacer el mal, porque a multitud hace as coisas mal muito a menudo. A democracia diz que a maioria tem a razão. Pero muitas vezes a maioria não tem razão. Se acordam de Pablo, quando ele foi um náufrago aí, que depois chegou a uma isla, não, com perda del barco, da carga e tal. E pois Pablo, mientras se calentava, aí vindo uma serpiente e tchum, e lo mordió. Não? E que disse a gente, a multitud, esse tinha que morrer, porque escapou da tormenta, pero vino uma culebra, uma serpiente e lo mordió. Pero que ha hecho Pablo, sacudió a serpiente e seguiu delante. A multitud quedou pasmada, pensando que Pablo ia cair, e não foi assim. O que passou com Jesus, quando estava aí delante de Pilatos? Que dijo a multitud? Crucifícale. Não? A multitud, a maioria da gente, não tinha a razão. Não? Nunca construa tu vida sobre a cultura popular. Não porque ha hecho fulano, eu vou ser também. Porque hace ele, eu vou ser também. Não, isso não funciona. Tu tens que ter... Aí eu estava falando de uma menina. Tu tens que ter domínio próprio. Tu tens que ter fundamentos próprios em tu vidas. E não vá por o que dizem os outros, porque hablam nos outros. Porque senão eu vou a qualquer lugar, me diz, vai para ali, eu vou. Vai para allá, eu vou. Mas eu nunca tenho uma estabilidade em minha vida. O segundo, a tradição. Muitas pessoas construem suas vidas em la tradição. Ou seja, eu hago o que os outros fazem. Não tenho próprio nada de mim, senão, por allá vai, eu vou também. Nunca leve sua vida assim, porque não vai funcionar. Não? Porque meus padres han hecho, eu vou ser. Porque meus abuelos han hecho, eu vou ser. Hombre, há algumas tradições que são aparentemente buenas, pero nem todas as tradições permanecem para sempre, se vão deteriorando com o passar dos tempos. Lo que às vezes era tradição antes, agora já não tem mais nenhuma tradição. Incluso Jesus dijo a um grupo de líderes religiosos: vosotros habéis desechado os mandamentos divinos e os aferrais a las tradições humanas. Eu me acordo uma vez que eu era niño, tinha como que 10 anos, havia uma hogueira aí, nessa época eu não conhecia o Senhor, e todos os niños passavam por la hogueira aí para fazer suas coisas religiosas aí, não vou falar isso, não? E eu queria ir, todos os niños vão, eu vou também, mas meu papá disse, não, tu não. E eu me quedei enfadado com meu padre, nervioso com meu padre. Hoje, eu dou graças a Deus por meu padre, porque não me deixou passar por aí. Eu todavia não tinha entendimento, mas eu queria ir, porque todos iam. Eu não queria ser o único excluído, o único que não vá. Pois não queria, pero
no fui. Mi padre no me dejó, pero amén. De hecho, hay muchas iglesias que hacen las tradiciones más importantes que la palabra de Dios. Es un peligro. Eso es un peligro. Porque cuando la tradición tiene la voz igual o más fuerte que la palabra de Dios, es un problema gravísimo. Seguramente me va a llevar a la perdición. Cuidado. Lea la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios para te livrar de problemas, porque a tradição te pode meter em problemas. Amém? O terceiro fundamento que não deves construir tu vida é a razão. Parece um pouco raro, não? Hombre, Deus nos deu a faculdade de razonar, pero muitas vezes nossa razão nos engana. Eu mesmo, se eu te vou enumerar aqui, em muitas coisas da minha vida eu pensei que tinha a razão, pero quando passou das coisas, eu vi que eu não tinha a razão. Entende? Então, não vai de primeira colocando o fundamento de tua vida sobre a razão. Temos que razonar, sem dúvida alguma, temos que pensar, temos que echar cabeça nas coisas. Não vai ser qualquer tipo de negócio, pero antes, consulta a palavra de Deus, busca direção em la palavra de Deus. Não vá sendo o que tu crees que é razonável, porque muitas vezes te podes defraudar a ti mesmo. Nunca ha passado a ti, a mim sim. Ai, eu pensava que isso era assim. E na verdade não é. Pero o que passa é que quando nós tomamos decisões importantes em nossas vidas, pensando em determinadas razões, pode que amanhã tivesse um problema grave, porque te has equivocado. Não é que eu digo que não tenhas o uso da razão, sim, tenha o uso da razão, pero de acordo a la palavra de Deus, consulta para ver se tu razão vai de acordo a la palavra do Senhor. Amém? Porque nossa inteligência pode nos passar fatura muitas vezes. A inteligência não é mala, é uma dádiva de Deus ser inteligentes. De hecho, Deus nos ha dado essa oportunidade de poder estudar, de poder aprender, de ter cultura, de ser inteligentes, de ser pessoas de razão, pero não posso fundamentar minha vida sobre a razão, eu tenho que fundamentar minha vida sobre a palavra do Senhor. ¿Sabes por quê? Porque minha razão é falível e a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não se equivoca. Há um versículo que habla: hay caminos que ao homem parecem rectos, pero que acabam por ser caminos de muerte. Lo que às vezes parecia ser algo bueno, às vezes há relações que parecem ser buenas, de amigos, de novios, que não são buenas. Cuidado, não? Amém? Pero há uma que temos que evitar, ou seja, assim, a quarta, a emoção. Eu não digo que não tenha emoção, não, tenham, porque o dia que não tenham ustedes emoção, não estarão vivos mais. Tenham emoção, pero tenham uma emoção equilibrada, tenham uma emoção estável, fundamentada em quê? Há pessoas, eu não sei se vocês han visto, pero há muitas pessoas que construem suas vidas, suas emoções, fundamentam suas vidas em suas emoções. E o que passa com esse tipo de pessoa? É inestável. Hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está ali. Hoje está em uma igreja, amanhã passado em outra igreja, e em outra igreja parece como um sapo, saltando de igreja em igreja. Por quê? Ah, não, porque ali, porque allá, porque me han dicho que ali. Não é emoção, as emoções são buenas, temos que tê-las, não podemos viver sem elas, mas não posso fundamentar minha vida, porque senão eu vou ser como uma montanha russa, há altos e baixos. Eu sei que as mulheres, quando têm suas regras hormonais, muitas vezes são mais delicadas, não? Eu sei disso, porque eu tenho uma esposa que é uma bendição de Deus em minha vida, mas eu sei que há dias que eu tenho que me manter e na retaguardia que é melhor. Mas isso passa a todas, né? Mas há outra coisa muito importante. A maioria das vezes nossas emoções nos mentem. Sim ou não?
E que passa se eu fundamento minha vida sobre minhas emoções e é uma mentira? Que vai cosechar amanhã? Ou que é que estou cosechando hoje por haver fundamentado minha vida sobre as emoções? Que é como uma montanha russa. Pode ser que muitas vezes tu estás bem e tus emoções dizem, não, Pedro, hoje não. E pode haver dias que tu pensa que tu estás a full. E na verdade não é assim. Por quê? Porque tus emoções, não, te estão mentindo, te estão enganando, te estão defraudando. Desconfia de tus emoções. Eu te dou um conselho. Desconfia delas. Leva tus emoções à luz da palavra do Senhor. Se tu construis tua vida sobre as emoções, sabes que tu eres uma boa pessoa imadura. Tu nunca vai dar em clavo. Não sei se tu tens alguma amistade assim, mas eu conheço pessoas assim, não, que nunca dão em clavo, nunca falam coisas que tenham sentido, não se pode enlaçar uma coisa com a outra, falam uma coisa que não tem sentido com a outra e não tem com a outra pior todavia, e vão indo assim, por quê? Porque levam suas vidas basadas nas emoções, seus negócios nas emoções, as relações nas emoções. Não te disse uma coisa aqui, amanhã não, eu não te disse isso. Eu não. Eu escutei de tua boca. Não, estás equivocado. Por quê? Porque são pessoas que se enganam a si mesmas. Por quê? Porque fundamentam suas vidas e nas emoções. Haga tu vida conforme a palavra de Deus. Assim tua vida vai funcionar. Hay um versículo que temos em Juízes 21, 25, não creio que esteja aí, assim, houve uma época em Israel, e esses dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que lhe parecia correto, segundo seu próprio critério. Se tu estudas esse contexto da palavra de Deus, tu vai ver as coisas mais absurdas que passou. Por quê? Porque cada um fazia o que lhe dava a gana, o que eu sinto a ser, o que eu creio a ser, o que parece que vai ser. E se tu estuda esse contexto, vai ver que havia desordem, havia problemas gravíssimos no país de Israel. Por quê? Porque han deixado as emoções levar a vida deles. Bueno, aqui temos uma regra que nos pôs o pastor. Essa é a fórmula de Hollywood para as relações de pareja, se querem ser felizes, conforme Hollywood. A ver, primeiro, o que haces é buscar a persona correcta. Os homens generalmente buscam as talhas 38, 1,65 m, pelo rubio, olhos em português aqui, olhos azules. Pero quem é assim? Pero lo que nos passa por las películas, eu tenho que buscar assim, bueno, as mulheres, eu não sei como que buscam as mulheres, não, eu he dicho de los hombres, não? Pero depois que haces, te enamoras. Eu busco a mais guapa e me enamoro de ela. Para os homens, para as chicas, não. Depois que eu vou colocar todo o meu sonho, todos os meus castilhos, todo o meu empenho, todo o meu dinheiro também, e essa pessoa para que sejamos felizes. O que vai passar? Não vai funcionar. Primeiro, que não há a pessoa perfeita. Não há essa talha 38, assim, vamos dizer. Não há. E bueno, há uma solução que nos ensina, mas se não funcionou, bueno, não passa nada. O divórcio uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Eu escutei casos de pessoas que se divorciaram 12 vezes. Por quê? Porque estavam buscando a pessoa perfeita. Mas Deus tem uma solução para nós outros. Em vez de eu buscar a pessoa perfeita, a ver, passa, uma. Em vez de buscar a pessoa correta, me converto eu. Uai, cambia a coisa, não? Me converto eu na pessoa correta. E o melhor homem, e a melhor mulher. Não digo o melhor que ser melhor que outros, porque aqui não se trata de que nadie seja melhor que nadie, senão que tu sejas melhor como persona, sejas útil à sociedade. Não? Em vez de ser um vago, ser um trabalhador,
Em vez de ser um desonesto, ser um honesto. Em vez de ser um drogadicto, ser uma pessoa de bem. Segundo, em lugar de enamorar, caminas em amor. O amor é uma decisão. Eu decido amar. Não é uma emoção porque ele é a mais guapa e que se amanhã eu la veo sem filtro, se acabou o amor. Hoje dia é assim. Se acabou o filtro, se acabou o amor, por isso não é amor. Não, agora principalmente está a coisa mais difícil. Aunque nós outros, mira, todos somos pessoas maravilhosas delante do Senhor. Dependente de tua estatura, de tu cara, tu rosto, Deus te ha hecho a ti. E Deus não ha perdido seu tempo contigo. Eu posso juzgar um feio, um bonito, uma feia, bonita, pero eu creio que, estou seguro que Deus nos vê todos como pessoas preciosas, distintas de color, distintas de cultura. A cultura nos marca, às vezes os rasgos da piel, pero somos hijos de Deus, somos preciosos. Se alguém te vê feio, tranquila, Deus te vê maravilhoso, maravilhosa, e é o que importa. Agora o tema é como tu te vês a ti mesmo, se vês outra coisa, não? Porque isso é um problema também. Muitas vezes eu miro em espelho e não estou contento, pero estou contento. Deus te ha hecho assim. Eu poderia haver hecho de 38, de Itália, ojos azules. Oiga, eu não sou contra os ojos azules, ¿eh? Déjame explicar bem. Pero es que se eu sou indígena, se sou negro, se sou africano, se sou chino, dá igual. Deus me ha hecho assim, sou importante para Deus, porque Deus me ama. Se sou gordito, puedo melhorar. Não sou contra os gorditos, pero muitas vezes é questão de saúde, né? Há pessoas que não conseguem bajar por questão de saúde, pero há uns que é relajo. Aí sim, aí temos que arreglar o tema. Eu creio que se tu haces primeiro isso, não? Se transforma. Quem se apunta? Qual é o jovem, chico ou chica que se apunta a ser uma melhor persona? Mira, eu digo que não há. Bueno, eu hablo agora dos solteiros, não? Não digo que é chico ou chico feio ou feia. Lo que é chicos e chicas com pouca unção. Se tu tens uma unção de Deus em tu vida, hermano, tu vai ser. Mira, tu pode ser mais feio que tu vai ver como o mais guapo da igreja. Porque está a mão de Deus em tu vida, o poder de Deus em tu vida, o manifestar de Deus em tu vida, o Espírito de Deus produzindo vida em ti, através de tu vida para outras pessoas. Amém? Considera isso. Tenha a lâmpada llena, com muito aceite em tu vida. E bueno, o terceiro passo que Deus nos dá é: ponga toda a tua esperança em Cristo. Não ponga tua esperança em outra pessoa, ponga primeiro em Cristo. O único que mantém uma relação em um matrimônio é o Espírito Santo de Deus. Ponga toda a tua esperança, todo o teu desejo de vida em Cristo, e Ele te vai permitir ser feliz. Não é o propósito de tua vida, mas te vai permitir. Eu creio que vai funcionar, hein? Se não funciona, busca ser melhor. E ser mais enamorado e ter amor. E estou seguro que vai funcionar. Passamos adelante. Vês a diferença? Ai, não é? Quando tu vas por as películas, tu não tens valor, porque tu não dá a talla. Tu não tens, quizá, a condição ou o status, não? Ou socialmente não encajas. Pero quando tu vas aos braços do Padre, Deus te abraça, Deus te chama por tu nome, Deus te dá um propósito, Deus te diz: hijo mío, hija minha. E Deus te dá valia, Deus te dá valor, Deus te ama. Não sei se tu alguma vez has sentido esse abraço de parte de Deus. Eu não digo literalmente, em espírito. Há momentos em nossa vida que hace falta esse abraço, onde tu estás, tu e Deus solamente aí. Donde eres el hijo de Dios, eres la hija de Dios.
la niña de los ojos del Señor, donde Dios te dice, hijo mío, hija mía, te amo. Eso es muy importante. Donde, aunque tú fuiste abandonado, mira, antes de empezar la reunión estábamos cantando y yo meditando en mi vida, ¿no? En las cosas que Dios decía, mientras los hermanos cantaban, yo pensando dentro de mí, dando gracias a Dios y recordando algunas cosas que pasó en mi vida, ¿no? Y hablaba conmigo mismo. Yo no sé si soy el único que hablo conmigo mismo. ¿Sí o no? No, y pensando, uma vez eu tive uma pistola em minha cabeça apontada, hoje estou aqui. Uma vez eu fui abandonado, hoje eu tenho uma esposa e 2 filhos preciosos. Uma vez, melhor, 3 vezes eu já fui à bancarrota. Hoje estou aqui. Por causa de Ele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. ¿Sabe cuántas veces me han dicho no? Ya perdí las cuentas. Pero hubo uno que me ha dicho sí, hay para ti una puerta abierta. E é por isso que cantamos, que alabamos, que celebramos, que glorificamos, que somos loucos por Ele. Porque Ele morreu por nós, nos deu dignidade, nos amou hasta el final. Amém? Outra coisa que é importante, seguimos adelante, é construir tu vida sobre a Bíblia. Tu tens que te alimentar de la palavra de Deus. Quem é jefe aqui? Há algum jefe aqui? Hombre, hermanos, ninguno. Imagina que tu eres um jefe, uma jefa. Bueno, há jefas aqui. Perdão, sim. Ali há uma mano, amém. Imagina que tu eres um jefe ou uma jefa. E tens um trabalhador que há 1 mês que não come nada. Tu vai mandar ele trabalhar? Sim ou não? Não escutei. Não sei se é da garganta ou se é do ouvido. Tu vas mandar essa pessoa trabalhar? Sim ou não? Não. Pero a Bíblia é igual. Eu tenho que me alimentar fisicamente, mas se eu não me alimento espiritualmente, qual é a batalha que eu vou vencer? Qual? E quantos de nós outros estamos lutando sem comer nada espiritualmente? E depois perguntamos, é que minha vida não funciona, é que não vou adelante, é que não consigo avançar. Mas claro, espiritualmente tu não tens forças, não tens armas, não tens qualidades, não tens condições de vencer. Não nos vamos enganar-nos a nós outros mesmos. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. A Bíblia nos é clara, estamos todos em uma guerra espiritual. E se eu não me alimento de alimento espiritual para a minha vida, pois eu vou ser pão comido. Não nos olvidemos, quando eu leio o Velho Testamento, eu me acordo que quedaram 2 milhões de judeus aí no deserto. Eu não quero que isso suceda contigo ou comigo, mas há que avançar, há que comer espiritualmente, há que me alimentar, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, correr forças espirituais na palavra do Senhor. Como? Estudando a palavra de Deus. Amém? Como Esther dijo aí. E dou graças a Deus, todos estamos aprendendo, estamos em construção, Deus está trabalhando com nós outros, mas se eu não hago minha parte, minha vida não vai funcionar. Isso, vamos olhar, alimenta-te da palavra do Senhor. E aqui hemos aprendido muito bem isso aqui esses dias, recebê-la com o ouído. Amém? A palavra de Deus tem que habitar. Habitar é permanecer, não habla de ser um turista. A palavra de Deus tem que habitar em nossas vidas. E como hago? Primeiro, escutando. Eu tenho que receber a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho que me comprometer a vir à igreja. Isso de dizer que eu não aprendo nada na igreja, salém. Isso não funciona. Isso não funciona porque a obrigação de aprender é minha. Eu é que tenho que me meter na palavra do Senhor. Muitas vezes estamos cobrando que nos deem palavras assim, palavras assal, palavras não sei o quê, palavras de poder, de fogo e autoridade, mas eu não hago minha parte.
Se tu te metes com Deus, seguramente que vas receber alimento espiritual para tu vida. Tu vai escuchar, e o que tu vai escuchar não vai entrar aqui e sair aqui. Vai entrar e permanecer. Dizem que as mulheres olvidam 95% do que escutam, os homens 105%. Pero não aqui na igreja de Salem. Aqui não pode ser assim. Aqui tem que entrar aqui e bajar aqui. Permanecer aqui. A palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra do Senhor. Amém? Bueno, a segunda coisa, maneira alimentar-se da palavra de Deus em ler-la com meus próprios olhos. Eu já fui em casa de pessoas, que não vou dizer o nome, porque tampouco conheceis, que tem a Bíblia aí, na estanteria aí. As outras Bíblias estão blancas, e essa está manchada já, porque está aberta sempre em Salmo 91, sempre aí. Pero a Bíblia não é um amuleto. Por tenerla em Salmo 91, isso não vai solucionar nada. Por tenerla aí em meu bolsillo, tampouco não vai solucionar nada. Não é porque eu vou querer, a Bíblia vai ser como um escudo assim. Isso não funciona, irmãos. A Bíblia tem que ser usada. Eu prefiro minha outra Bíblia, que está já rota, rasgada, borrada, marcada. Me falta um pedaço de la hoja. Pero habla de las batalhas, de las luchas, de las peleas. Agora que tenho a Bíblia impecável. E não me la toque. Não sei se foi o pastor uma vez que nos contou uma história de que um padre, quando morreu, o que ele havia hecho era regalado, antes de morrer, deixou seu testamento, que a única coisa que ele tinha que deixar para seu filho era a Bíblia. Não, vocês escutaram essa história, não? Sim ou não? Não, sim. Bueno, lá conto, não? E o testamento pôs uma nota para seu filho, que se porventura chegasse à condição que não hubiera perdido tudo, não olvidasse de correr a Bíblia, abrir e ler a Bíblia. E que passou com esse filho? Como a maioria, muitos são nécios e não escutam a palavra de Deus, chegou à bancarrota e chegou a um ponto de sua vida que não tinha nada mais. E o único que ele tinha, e não sabia que tinha tudo, porque a Bíblia é tudo para os outros. E já quando não tinha nada mais, que hecho ele? Como último recurso, já de tanto ser avergonçado de um lugar a outro, de pedir trabalho, de não conseguir e passar mal, passar canutas, caiu em si e disse, bueno, vou dizer o que disse meu padre, vou correr a Bíblia. E aquele não sabia que quando ele abriu a Bíblia, seu padre havia deixado aí uma herência de milhares de dólares para ele. Como somos de nécios muitas vezes, não? Hermanos, tu tens aqui uma herência em branco, é um cheque em branco para tu vida. Ponga aí tu nome, daí está tu nome. Maria, Pablo, Jonathan, Juan. Deus te ha dado um cheque em branco. É o tamanho de tu fé e de tu relação com Ele. Mas não para que tu gastes em tus prazeres personais, para que tu hagas a vontade de Ele para tu vida. Amém? Tu tens que ler a palavra de Deus. Escuta e lê a palavra de Deus. Essa palavra tem que chegar a tu coração. A terceira coisa, ela investigo. Eu tenho que investigar com minhas mãos e com minha boca. Como hago isso? O pastor nos disse que muitas vezes temos que correr um papel. Eu tenho um aqui. Não? Pois não me marcas para a tablet. Estude a palavra de Deus. Corra um versículo e passe esse versículo 10, 15, 20. Mas nunca saque do contexto do versículo, não? Estude um texto da palavra de Deus. Estude como a lavadora. Dá-lhe vueltas. Tu tens que fazer com que isso entre em tu vida, não? Em tu casa, em tu família. E mais, sabe o que? Porque quando tu tens o coração lleno, o que vai passar quando nos reunimos em los grupos de hogar? Tu vai poder ser de bendição para outros, porque tu vai falar a palavra de Deus. Eu tenho um amigo muito de minha infância que tenho muitos recuerdos buenos com ele, mas pouco a pouco eu tive que ir derrando essa relação, porque sua boca estava llena de coisas que não produziam vida.
senão muerte. E não funciona, hermanos. Tu tens que estar, eu não digo que vamos estar só com pessoas buenas. Não, estamos no mundo, temos que predicar a palavra de Deus. Pero há amistades que tens que ter cuidado com elas, para não te hundir, para não te levar ao agujero. E eu sabia que se eu mantinha essa relação de amistade, não ia sacar nada bueno. Tampouco me dava ele ouído para falar coisas buenas. Então, déjalo. Tu tens que estar escrevendo constantemente a palavra de Deus, estudando constantemente a palavra de Deus. E compartilhar a palavra de Deus, claro, eu tenho que compartilhar. A quarta, reflexionar sobre ela. Meditar sobre ela com minha mente. Davi era especialista em meditar na palavra de Deus. Eu he sacado muitas ensinanças para a minha vida por meio de Davi, porque Davi meditava, no que eu disse ahorita, Davi falava consigo mesmo, porque estás abatida, oh alma minha, confia em Deus, Ele é tu castilho, tu refúgio, tu fortaleza. Por quê? Porque muitas vezes nos vêm ideias, pensamentos, notícias, que querem te tumbar, te abalar tua vida, desestruturar tua vida, mas aí quando tu corres na palavra de Deus, e não, eu vou por o que disse na palavra do Senhor, Deus me ha dicho isso. Tens que meditar em tua vida. Muitas vezes temos o costume de ler um versículo, isso era da Bíblia, já me vou, já se cumpriu, já é hecho minha parte. Não é assim. Tens que meditar. O que quer dizer esse versículo? Deixa Deus falar contigo por meio de um texto da palavra de Deus. Deus te conhece, Deus sabe o que estás passando tu. E todas as vezes que tu abres a palavra de Deus, se tu derras, Deus te vai ministrar, porque Ele é um Padre. Isso é uma carta que Deus deu, uma carta de amor que Deus ha dejado para ti e para mim. Amém? Luego, a última, recordarla com todo tu coração. Por isso que é bueno memorizar a palavra de Deus. Porque muitas vezes tu estás em situações que tu não tens fisicamente na palavra de Deus. Bom, agora, para todo lado que vamos, levamos o móvel, não? Aí temos a Bíblia. Pero em determinados momentos claves em tu vida, que o Espírito Santo vai atrair essa palavra que tu has memorizado para ministrar em tu vida. Por isso é importante memorizar, conhecer a palavra de Deus. Tens que viver a palavra de Deus em tu vida. A palavra de Deus tem que ser vida dentro de ti. Tem que ser um referencial para a tua vida. Eu tenho que ter a Bíblia como referência para a minha vida, para minhas coisas, para meu trabalho, para meus negócios. Recuerda a palavra de Deus. O Espírito Santo é especialista em te fazer recordar a palavra de Deus quando tu la sabes. Em momentos mais difíceis, esteja seguro que o Espírito Santo te vai recordar. Mira Juan, mira Pablo, mira John, mira José, Jonathan, ponga tu nome aí, recuerda isso é para ti. E a mim me encanta a palavra de Deus, porque é uma maneira que eu tenho que me aferrar a Deus. Eu me acordo que estava um momento muito difícil em minha vida, de los muitos que todos passamos, e eu corri o Salmo 11, não? E disse, Senhor, tu palavra diz isso, e me aferrei a isso, e chegava diante do Senhor e disse, Senhor, tu palavra disse isso, é uma promessa para a minha vida, eu lo creio, e quero viver em minha vida, e não vou deixar que essas circunstâncias me levem ao suelo. É importante ter a palavra de Deus em tu vida. A palavra de Deus não só é comida para tu alma, tem que ser uma referência para tu vida. Tens que estabelecer ela como norma para tu vida, para que os tus valores tenham fundamentado em tu vida, para que chegue o momento de tomar decisões, tu tenha momentos de decisões sábias. Porque senão tu vai tomar decisões segundo tus corações, segundo tus emoções, e não vai funcionar. Não deixe que outra coisa, senão a palavra de Deus, te ajude a tomar decisões para a tua vida. Temos um versículo, delante. A mim me encanta esse salmo. Bem-aventurado é o homem que não anduvo em conselho de los ímpios, sino que na lei del Senhor está su deleite, em sua lei medida de dia e de noite. Eu sei todo o salmo, pero de memória em português. Então, às vezes tem que ser câmbio aí, não? Pero, hermanos, a palavra de Deus é muito importante. O que significa isso?
Que significa que se eu levo minha vida segundo a palavra de Deus, eu não vou estar escutando por aí determinadas coisas, eu não vou estar cantando. Por isso que eu sou muitas vezes assim com menina, com o tema de cantar as canções, porque quando eu estou cantando canções do mundo, eu estou aceitando o conselho do mundo, estou aceitando que isso se haga cabida em meu coração. É importante que a palavra de Deus esteja aí, guardada em meu coração. Então, quando eu vejo esse salmo aqui, comparo com minha vida e vejo que há muito todavia que ser transformado, então, o que hago eu? Eu vou derrando as coisas do mundo, o conselho de los malos, o caminho de los malos, a perdição, porque isso vai destruir minha vida. E busco andar em integridade, que não é fácil, é uma luta, estamos todos aí peleando para andar em integridade. O Senhor todavia não ha terminado com nós outros, estamos lutando, eu estou lutando para ser uma pessoa íntegra, para fazer as coisas corretamente. E me cuesta muito, não é fácil. Amém? Se tu queres que tu vida seja transformada, quem quer ter a vida transformada? Eu necessito dessa transformação de Deus em minha vida, por isso estou aí aqui. Essa é a palavra de Deus que me dá esperança nos momentos difíceis de minha vida, quando eu estou em crises, e todos passamos crises. Que é que me dá esperança? Não é a rádio, não é a televisão, não são os periódicos, é a palavra de Deus a que me dá esperança. Quando eu estou angustiado, e muitos de nós outras vezes estamos, que não teríamos que estar, mas muitos estamos já sem esperança. Quem me dá apoio, quem me dá suporte, quem me dá estrutura? A palavra de Deus. Quem me dá forças em momentos de debilidades? De onde tu crees que vai obter forças em tus momentos difíceis? Na palavra de Deus. Quando tu recebe um não, quando tu está esperando uma coisa muito importante para a tua vida, e tens quase a certeza que vai vir um sim, e vem um não e tumba a tua vida, e quer tumbar a tua vida. Que haces tu? Busca refúgio na palavra do Senhor, porque Deus te vai dizer: eu tenho um propósito para a tua vida, tu eres importante para mim, aún não se acabou, não se termina aqui, não está aqui o fim, tu fim não ha chegado, é a palavra de Deus, que te dá forças, que te dá sabedoria em los momentos de tomar decisão. A palavra de Deus, não és tu vecino, não és tu amigo. Muitas vezes os amigos dão conselho pensando que são buenos e afinal não são buenos. É a palavra de Deus. E nos momentos em que estamos desorientados, que eu não sei se isso para mim vai ser melhor, ou se esse outro, ou esse noivo, não sei o que, ou esse negócio, quem me dá orientação? A palavra de Deus. Ou quando estamos confundidos com determinadas coisas, que nos ajuda. E nos momentos de tentação, que ha hecho Jesus quando foi tentado, dijo a palavra, ele não disse outra coisa, a palavra do Senhor. Jesus foi tentado e as 3 vezes ele disse a palavra de Deus, nada mais. Amém? Tu tens que defender-te, pero tu tens que defender-te com a palavra de Deus em tu vida, porque os ataques vêm, as acechanças vêm, os dardos vêm em tu vida. Hoje eu sou o único. Todos temos momentos difíceis, quando vem a tentação, quando vêm as pruebas, a prova não é uma tentação, quando vêm os momentos de angústia, de aflição, de abandono, de rechazo, de desamparo, onde muitas vezes nos fazem injusticias, e onde eu posso manter firme, e não tumbar minha vida, e não ir ao suelo. Hermanos, eu dou um testemunho personal para vocês. Se não fuera a palavra de Deus, eu não sei onde estaria, mas aqui não estaria. Quizá qualquer outro lugar, ou em uma tumba perdida por aí, como um drogadicto, um ladrão, um assassino, não sei, mas aqui não estaria. Mas quando eu comecei a colocar crédito na palavra do Senhor, Deus começou a transformar minha vida, e está nesse processo todavia. E a menudo, quando mais necessitamos da palavra de Deus, temos que sacar ele de aqui. Amém? Memoriza a palavra do Senhor. Isso é muito importante para a tua vida.
Passamos adelante. Abre mis ojos, Senhor, para que contemple as maravilhas de tu lei. Vamos ver 4 atitudes diferentes que tu tens que ter em tu vida para poder prevalecer. Não, déjalo aí. O Senhor Jesus nos habla de uma parábola, perdão, não é uma parábola, uma enseñanza, onde Ele compara nosso coração com uma terra, 4 tipos de terras. E muitas vezes pensamos que são 4 pessoas distintas, mas não. Muitas vezes nosso coração pode estar em 4 condições, hoje de uma maneira, amanhã de outra, passado de outra. Pero, meu irmão, não tenha tu coração como um terreno duro. Não seja cerrado. Quantas vezes nós não deixamos Deus ministrar as nossas vidas? Ou quantas vezes nós leemos a Bíblia e tu queres imponer o que tu queres sobre a palavra de Deus? Isso ha passado comigo muitas vezes. Porque há coisas na Bíblia que às vezes não me gusta escuchar, ou me recrimina, ou me condena. E muitas vezes eu quero sair com a minha. E quero dizer, não, eu vou ler a Bíblia, mas vou conformar a minha vontade. Isso não funciona. Não tenha esse coração duro, não seja terco. Deixa Deus ministrar a tu vida. Sabemos que Deus sembrou, o Senhor Jesus conta, não? Ele sembrou. E o que Ele sembrou é a palavra de Deus. Então, eu tenho que ser um homem e tu uma mulher que tenha a palavra de Deus sembrada em tu vida. Aunque não te guste, escute a palavra do Senhor. E para isso tu não tens que gostar da palavra do Senhor, tu tens que obedecer a palavra do Senhor para que tu vida seja cambiada. Porque muitas vezes eu estou roubando, a palavra de Deus me diz que não roube mais, isso não me suena bem. Pero eu tenho que cambiar minha vida e cambiar minha vida. Eu tenho que transformar minha vida. Eu não posso seguir aí. Não tenha tu coração duro, meu irmão. Deixa Deus falar contigo. Dá a Deus, se podemos dizer assim, a oportunidade de falar contigo. Deus te ama. Deus quer transformar tu vida. Quantas vezes estamos em relações que a palavra de Deus condena, jugo desigual, e eu não escuto a palavra de Deus, não quero escutar a palavra de Deus, e vou para um matrimônio que vai à falência, porque a palavra de Deus já me ha dicho. Hoje eu estou em uma relação que é ilícita delante de Deus. Estou falando a nós outros, não a los del mundo. O que quer dizer? Que tu tens uma mente cerrada. Tu tens que ter uma mente aberta. Tens que cultivar uma mente aberta. Outro terreno é o pouco profundo, que é superficial. Às vezes venimos à igreja, escutamos a palavra de Deus, sim, ai, aleluia, glória a Deus, pero salgo ali. Já se me pergunta de que pastor predicou, a ver, na verdade que esse é um bonito dia, não? Pero já não sei mais, por quê? Porque minha cabeça está em tantas coisas, estou preocupado com isso, com aquilo outro, ou me interessa isso, aquilo outro. Estou aqui na igreja, sim, por cumprir, ou porque meu padre deu, ou para agradar minha esposa, ou para agradar meu esposo, pero meu coração não está aqui. Isso é, tu tens uma mente superficial. Te gostou, pero aí se queda, não? Tu não has tomado nota, não has apontado o que ha dicho o pastor. Que devo fazer para não ser superficial? Echar raízes. Por isso que é importante que tu tenhas uma igreja, tu tenhas um pastor. É importante echar raízes. Não é isso dizer que eu sou cristiano, pero como se chama tu pastor? Bueno, allá em Nicarágua se chamava fulano. Pero aqui, como se chama tu pastor? Bueno, eu vou a uma igreja, vou a outra, pero como se chama tu pastor? E depois reclamamos que a igreja, não sei o que, os hermanos, mira, não sei o que e tal, pero eu não posso dizer que meu pastor se chama fulano ou merengano. Eu necessito ter um pastor. Já he dicho isso várias vezes, vou dizer, uma oveja que não tem um pastor vai parar na boca do lobo. Se tu não tens um pastor,
tú no has echado raíz. Si tú no has echado raíz, la palabra de Dios no ha permanecido en tu corazón. Dedica tiempo a la palabra de Dios. El tercero, el terreno, pasa uno más, lleno de espinos. Quizá la mayoría está ahí. Muchas veces pensamos que el mayor enemigo del cristiano son la sexualidad de la carne, el robo, la mentira, la violencia, el peligro, no sé qué. Pero sabes que el mayor enemigo hoy de nosotros se llama distracción. Estamos tão distraídos, às vezes me meto com o ordenador e quando veo, 4 horas, e mirando coisas que não são malas, mas não me edificam em nada. Passado o tempo aí. Ou que temos uma mente muito preocupada, e estou aí pensando em problema e como solucionar, como resolver, e que afinal cheguei a fim de mês e não consegui solucionar nada por minhas próprias forças. Ou o amor ao dinheiro, que trabalhamos como louco, trabalhamos, porque necessito de um piso, necessito de um coche, necessito de isso, trabalhamos como louco. E é uma mente que já está ocupada, tem muitos espinos aí, tem muita coisa aí, já não entra nada mais. Por que os ninhos são uma esponjita, aprendem de tudo? Porque a mente deles está tranquila. Nós hoje temos tanta coisa na cabeça que às vezes já não entra mais. Para entrar um, tem que sair outro. E não queremos sacar nada. E já não entra mais informação. Uma mente preocupada. Porque antes já estamos carregando nossas vidas. Já. E o arretreo do dia a dia. O muito que fazer. Elimina as distrações de tu vida. Cêntrate mais em buscar a Deus, em conhecer a Deus, em ter uma relação personal com Deus. Bueno, vamos ao último, que é o mais importante, que é o que necessitamos ter todos nós outros, uma mente disposta. É aí onde caiu a semilha e produziu frutos, e cresceu a 100%. Assim tem que ser em tu vida, tu tens que estar disposto a aprender. Eu não creio que sepa tudo, tu tampouco. Tu podes me ensinar a mim, eu a ti, independente da condição social, econômica ou de idade. Sempre podemos aprender uns dos outros, por isso estamos aqui. Se tu me colocas um ordenador aqui delante, pues eu me pierdo. Não é o meu. Não, mas aí outras coisas que tu pones em minha mão, eu hago com muita destreza, porque é o meu. Mas não podemos aprender dos outros. Mas se tu tens uma mente já, se tu vem de tu casa, com o coração disposto, não, a aprender de Deus, seguro que Deus vai falar a tua vida, seguro que Deus vai dar direção a tua vida, seguro que Deus vai dar alimento a tua vida, vai dar um escape para a tua vida, um refúgio para a tua vida. Estamos passando, não? Porque todavia há grupos de hogares que não terminaram. Hemos aprendido a parafrasear a Bíblia, a fazer orações de versículos bíblicos. Ah, que sim? Estamos aprendendo, então teremos motivos para aprender da palavra do Senhor. Eu sei que os grupos de hogares estamos chegando ao fim dessa etapa, mas estamos aprendendo e coisas importantes para nossas vidas. Agora, uma coisa muito importante, passa adelante. Actuar em base à palavra do Senhor. Se eu escuto a palavra do Senhor, leio a palavra do Senhor, medito na palavra do Senhor, estou aí apontando, mas se não leva à prática, é como que eu era construído minha vida sobre a arena, não me vale de nada. Eu tenho que praticar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser a estrutura de minha vida e eu tenho que actuar de acordo com a palavra do Senhor. Eu tenho que visualizar em minha vida a palavra do Senhor, tem que ter cabida. Eu repito muito essa palavra, mas é necessário que a palavra do Senhor penetre em tu coração e haga vida e cambie tus costumbres. Amém? Ponga em prática o aprendido em esses dias. Bueno, temos um passo mais. Confiar em Ele. Essa é a parte. Essa aí, meu irmão, tu tens que soltar as rendas de tu vida e confiar em Ele, Senhor.
Quantas vezes estamos orando, pedindo a Deus que nos ajude por um lado, e por outro lado estamos tentando nós outros mesmos solucionar o problema. Eu não digo que não actues, tu tens que actuar, não, porque isso se chama fé. Não, fé. A fé tem que ter obras. Uma vez que eu creio, eu tenho que actuar conforme minha fé. Que às vezes não é as coisas físicas, senão é questão de meditar e esperar e confiar. Se Deus já dito confia, confia. Se Deus já dito espera, espera. Se Deus já dito que vai ser, não vai ser. Tu tens que aprender a depender da palavra do Senhor. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sei que não é fácil depender da palavra do Senhor, principalmente quando não tocamos nada, quando não vemos nada, quando não é nada claro delante de nós outros. Não é fácil quando tu tens aí delante de ti 3 oportunidades de contrato de emprego. É fácil, não? Mas quando não tens nenhuma delante de ti e necessita trabalhar, e necessita pagar tus compromissos, cumprir com tus obrigações, é que tu tens que aprender. Senhor, tua palavra diz que se eu sou fiel a ti e trago a tu casa os dízimos, ofrendas, tu me vai abrir portas. Confia que assim será. E se Deus não te abre uma porta, Ele te vai suprir, te vai fazer um milagre, te vai proveer, vai buscar uma pessoa que te vai ajudar. E isso se chama também que Deus está tratando com nós outros, e muitas vezes Deus tem que nos humilhar. Para mim, usar roupa de segunda mão em Brasília era uma coisa, para os brasileiros sabem o que digo, era uma coisa impensável em minha vida usar uma roupa de segunda mão. Hoje eu uso de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, o que seja. Porque passei por a escola. Às vezes não tinha muito, pero o cinturão de marca, a sapatilha de marca. Mas não sei se é só olhar isso. Não sei. Hermanos, confia na fidelidade. Quantas vezes eu vim na igreja de Salem e não tinha para o transporte? E uma vez uma pessoa me disse, mira Pedro, eu não sei porquê, mas toma essa bike. Não tinha. E não tinha. Tu sabes quantas vezes eu tive que dobrar? Uma vez eu tive vergonha, sabe? Porque o pastor, não aqui. O pastor me disse, Pedro, temos que orar de rodilhas. Eu tinha vergonha de arrodilhar porque eu tinha um agulheiro em meus sapatos. Não sei se isso passa só comigo, pero é trato de Deus. Trato de Deus. Pero aprendi a receber tarjeta, aprendi a receber regalos, aprendi a comer macarrones blancos se hace falta, aprendi a usar roupa de segunda, aprendi que há que servir, he aprendido. Aprendido a confiar que Deus vai abrir portas onde não las há. Minha esposa é testigo de quantas vezes não teníamos para chegar a fim de mês e muitas vezes ela se preocupava e me dizia, minha Pedro, tem que pagar isso, e não tinha. E eu orava e dizia, vamos depender do Senhor. E hasta hoje, vamos para 10 anos e nunca deixamos de pagar os compromissos. Por la fidelidade de Deus. Que seja para a glória do Senhor. Tu sabes quantas vezes eu trabalhei um dia e quedei 20 sem trabalhar? Uf. Quando eu vivia em Aranguoite, trabalhava na semana, outros 2 meses sem trabalhar. Trato de Deus. Pero nunca quedei sem pagar meu alquiler de habitação, sem comprar minha comida. Bueno, às vezes tocava comer sencillo, arroz com ovo. E a menino lhe encanta o arroz com ovo. A Samuel lhe encanta o arroz com ovo. Trato de Deus. Pero sabes que? Deus abriu portas e hoje para a glória do Senhor não falta. Isso se chama fidelidade de Deus. Se chama que Deus te ama. E que quando tu te metes com Deus, Ele te vai meter contigo. Ele se vai comprometer contigo. Vamos adelante. Aí um versículo muito interessante. Tu palavra é uma lâmpada para meus pés, é uma luz em meu caminho. Esse é o versículo linterna, porque se alumbra nossas vidas. Então, quando tu estás em um momento difícil, Senhor,
Eu vou me meter contigo, com tu palavra, porque em momentos de dificuldade, momentos de angústia, e nos momentos de dúvida, tu palavra vai ser lâmpada para a minha vida. E tu me vai ajudar a entender o que tem que fazer, como proceder, como tomar decisões em minha vida. Amém? Porque a oscuridade muitas vezes vem em nossas vidas, momentos difíceis. E eu uso a palavra do Senhor para alumbrar minha vida. O problema é que muita gente que nunca sai da oscuridade, sempre está aí. Esse é o problema. Há que sair de aí, meus irmãos. Há que buscar. Se tu te metes a ler a Bíblia, meditar em ela, guardar em tu coração e colocar por obra, seguro que tua vida vai cambiar. Deus te vai ensinar o caminho, te vai mostrar o caminho. E sabes o que? Coisas assombrosas vão começar a passar em tua vida. Eu sei que se eu hablo aqui com muitas pessoas, eu sei que cada um de nós temos uma situação distinta. De agóbios, de angústia, de desespero. Mas sabe onde vamos poder conseguir refúgio para nossas vidas? Agora está em ti tomar essa decisão. Muitos de nós chegamos aqui por nossa própria culpa, porque tomamos decisões equivocadas, hemos hecho o que não devíamos. Outros não, outros han chegado aqui por circunstâncias da vida. Mas hoje estamos aqui e eu te quero invitar a que tu tenhas uma relação personal com Deus. Deixa de que tu mesmo tome as decisões para a tua vida, deixa isso. Sabe qual foi o problema de Adão? Deus disse para ele, não coma esse fruto. Porque Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal provenientes da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós queremos conhecer o bem e o mal por nossas próprias experiências. E nos vamos mal. Conozca o bem e o mal por la palavra de Deus. Não seja Deus para ti mesmo. Deixa Deus obrar em tua vida. Confia na fidelidade de Deus. Eu não digo que tua vida vai cambiar de hoje para amanhã. Não, é um processo. Eu não sei como está tua vida. Eu não sei como has chegado tu aqui. Só Deus e tu sabes como tu estás agora. Mas eu sei de uma coisa. Tu não eres um borrador. Quizá a sociedade te pode tratar como um borrador ou como um desejo ou algo que se tira da basura. Pero não, a Bíblia nos habla que Deus te chama por tu nome e por tu apelido. A Bíblia sabe tu estatura, quantos pelos tem na cabeça, a los que tiene. Deus sabe como se chama tu padre, tu madre, quantos anos tem tu, de onde vem, aonde vives, tu direção. Em Deus não há equivocação, Ele te ama. E sabes que Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem mais que tu te pongas em esse propósito que Ele tem para a tua vida. Para que tua vida funcione, tu tens que te meter com Deus. Quantos de nós outros temos 30, 40, 50 anos? E se te pergunta, qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Não sabe. Se tu não sabes qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, meu irmão, tu estás como uma cucaracha dando vueltas na vida. Pergunta a Deus, Deus, qual é o propósito que tu tens para a minha vida? Se tu nunca te has metido em sério com Deus, proponga meter-te em sério com Deus. Deixa Ele dar-te esse abraço de padre e tu te sientas como filho amado, filha amada. Não sei se há alguém aqui que nunca tomou essa decisão por Jesus. Quizá tu nunca has tenido essa relação personal com Jesus, não conheces a Deus, não sabe nada de Deus, sabe que Deus existe, nada mais que isso. Mas tua vida aún sigue sem propósito, sem valia, e tu nunca encarra, tu nunca dá com nada, nunca consegue nada, nunca vai adelante. É porque tu não tens uma relação personal com Deus. Quando tu tens essa relação com Deus, Deus te vai chamar, Deus te vai dar um propósito, Deus te vai limpiar as lágrimas, e o mais bonito é que Ele te vai encarrar em seu reino e te vai dar a valia que tu tienes. A sociedade e o mundo não te vai dar valia. Deus, sim. Por isso tu estás aqui, porque Ele te ama.
porque Ele pensou em ti. De hecho, te ama mucho. De hecho, entregó su vida por ti, para que hoy tú puedas tener una nueva vida. Yo nunca olvido el Salmo 21:5, perdón, Apocalipsis 21:5, donde Jesús dijo que Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros hoy, en nuestras vidas, no necesitamos que Dios haga nueva todas las cosas? Porque já hemos intentado de tudo, já hemos provado tudo e não funcionou. E como essa mulher que tinha esse fluxo de sangue, sua vida ia de mal em pior. Mas quando ela teve esse encontro com Jesus, sua vida cambiou. Eu te invito a ti. Não vou chamar nadie aqui adelante. Mas um dia em minha habitação eu estava solo, pensando em me suicidar. E eu disse para Deus, eu he dicho muitas vezes, mas vuelvo a dizer: Deus, eu não te conozco, mas eu sei que tu existes. Eu te quero conhecer. E a partir de aí Deus começou uma obra maravilhosa, que aún não ha terminado, falta muito. Mas dá esse passo também de dizer: Deus, não te conozco aún, mas eu quero te conhecer. Eu quero ter essa relação contigo. Cierra tus ojos. Padre, quantos de nós outros não hemos hundido nossas vidas porque não hemos dado cabida a tu palavra, Senhor? Porque não hemos deixado tu palavra a ser verdade em nossas vidas, Senhor. Hemos nós outros tomado nossas próprias decisões. Hemos decidido lo que era bueno, lo que era malo. Hemos equivocado, metido as patas, Senhor Deus. E que quizá hoje, Senhor Deus, estamos em el lodo, desesperados, angustiados. Quizá não sabemos o que fazer, como sair dessa situação. Mas eu quero te pedir, Padre, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor. Que tu palavra, Senhor Deus, seja luz para nossas vidas. Guia-nos, Senhor Deus, saca-nos desse lodo, Padre. Padre, dá valor para nossas vidas, dá valia, dá sentido. Padre, queremos sentir esse abraço de Padre. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus. Queremos cumprir o estabelecido que tens para cada um de nós outros, Padre. Padre, estamos cansados de ser desejos de sociedade, Senhor Deus. Queremos ser homens e mulheres com um propósito, com um futuro, com uma esperança, Senhor Deus, e com portas abertas, Senhor Deus. E que são amadas por Ti. Necessitamos ser amados por Ti, Padre. Padre, hoje estamos aqui para celebrar que Jesus Cristo vive, Senhor. Que Tu és esse Deus poderoso, maravilhoso, que ha transformado milhares e milhares de vidas e que vai seguir transformando, que vai seguir perdonando, que vai seguir levantando, edificando, Senhor Deus, restaurando, Padre. E eu queremos nos comprometer contigo, Senhor, porque Tu sempre estás comprometido com nós outros, Padre. Perdona-nos, Senhor Deus, por andar lejos de Ti, Senhor Deus. Já não queremos mais andar sem rumbo, sem direção para nossas vidas, Padre. Estamos cansados, Senhor, de meter a pata, de nos equivocar, de fazer dano às nossas vidas, Senhor. Queremos andar na verdade de Tu palavra, na verdade de Tu Hijo Jesus Cristo, Senhor. E te pedimos, visita-nos agora com Tu Santo Espírito, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Amém.